A presidência gostaria de convidar, então, o senador Donizete, o próximo inscrito, e o senador Maranhão, então, vai assumir para que eu possa depois usar a palavra como líder. E agradeço já por ele estar aqui. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, hoje já conversamos aqui sobre domingo. E os dirigentes do PT, da base social do PT, se mobilizando para evitar qualquer possibilidade de confronto nas manifestações que poderão existir no domingo. Mas não é fácil. Quando se tem um procurador irresponsável, vem provocar a militância do Partido dos Trabalhadores, pedindo sem provas, sem nenhuma sustentação jurídica, a prisão preventiva do presidente Lula. Aí, senador Maranhão, senador Garibaldi Alves, Paulo Rocha, senadora Cristina, Zé Medeiros, fica, de certa forma, insustentável você segurar a militância. Mas nós, do Partido dos Trabalhadores, vamos continuar insistindo para não cairmos na provocação desse irresponsável que devia, certamente, conhecendo a seriedade do Conselho do Ministério Público, Nacional do Ministério Público, esse cidadão deve ser responsabilizado. Eu quero reafirmar o que já disse aqui hoje aos companheiros e às companheiras do PT, do Movimento Social. Dia 13 é o dia do PT. Está em casa, descansando, se preparando para as mobilizações que serão convocadas a seguir. Não vamos cair na provocação desse irresponsável. Veja o absurdo, senador Garibaldi. O presidente Lula acabou, na última sexta-feira, de ser conduzido ilegalmente, de forma coercitiva, para dar explicação para o Ministério Público Federal, para a Polícia Federal, do mesmo assunto. Nós estamos vivendo, nesse país, uma baderna por parte de setores do Judiciário e do Ministério Público. Mas, nos judiciários tem homens e mulheres, no Ministério Público tem homens e mulheres responsáveis, cidadãos e cidadãs dignos e dignas de estar onde está. Não esse, lá do Ministério Público do Estado de São Paulo. Mas não me inscrevi para falar sobre isso. Me inscrevi, senhores senadoras, senhoras senadoras, senhores senadores, para dizer... Senador Donizete, queria aproveitar este momento e fazer uma parte. Concedo a parte. Como líder do Partido dos Trabalhadores, já que você vai entrar no seu discurso uma outra situação, mas queria, como líder do Partido dos Trabalhadores, da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui no Senado, queria colocar a posição do Partido dos Trabalhadores. É claro que o nosso país vive um momento muito difícil, com os problemas econômicos graves, que o governo está tentando buscar saídas para poder enfrentar estes problemas internos, mas como uma consequência da grande crise econômica que já se alastra há muito tempo pelo mundo afora. E o que está acontecendo no nosso país, que há uma polarização política entre aqueles que estão no poder e aqueles que perderam as eleições recentes de 2014, que não aceitaram a derrota e buscam, através de factoides,
através de criminalização da política e através de leituras autoritárias de setores dos judiciários e setores provocados por setores do Ministério Público, que seleciona, né, um processo de investigativo que está através do Lava Jato, para combate à corrupção, onde também nós estamos a favor, mas tenta, a partir disso, criminalizar a política, os políticos e principalmente aqueles que estão no poder. Então, vem num processo, inclusive, seletivo de criminalização e processo, colocando em xeque a questão da democracia do nosso país. Então, é um momento difícil e grave, que as principais lideranças, tanto de um lado e de outro, têm que ter responsabilidade para que a gente não deixe o nosso país ter retrocessos daquilo que nós conquistamos, principalmente a nossa geração de políticos e a nossa geração que construímos, né, enfrentando uma ditadura militar, mas construímos num processo de mobilização do povo, num processo de organização dos setores da sociedade, quer seja do lado do capital, quer seja do lado dos trabalhadores, do povo de um modo geral, que conseguimos consolidar uma democracia no nosso país. É tanto a maturidade da democracia que, com isso, nós fizemos chegar, como presidente da República, um operário, nascido dos seios das massas oprimidas, humildes, mas que essa democracia criou condições para poder eleger um presidente da República, um operário, que inclusive fez um dos melhores governos do nosso país. Desenvolveu com distribuição de renda, geração de emprego, criando oportunidade para todos, tanto para o capital, quanto para o trabalho, quanto o povo humilde. Fizemos verdadeiras revoluções, por exemplo, na educação, criando oportunidades para todos. Hoje nós podemos, aquela visão elitista do passado ficou para trás, porque hoje nós podemos dizer que o filho do trabalhador, o filho do negro, o filho do operário pode ser doutor, dadas as condições como nós governamos este país. Então, nós não vamos deixar de maneira nenhuma retroceder o nosso país, principalmente a quebra da democracia. Então, estes setores, como promotor de São Paulo, tomaram uma decisão, aliás, já teria sido anunciada antecipadamente através de uma grande revista, que mesmo antes do companheiro Lula depor, ele já anunciava este processo coercitivo e agora pedindo a prisão preventiva. Isso é uma provocação grave, uma provocação que está chamando esta polarização para as ruas. O que eles querem é provocar forças de direita, querem encontrar uma justificativa para ampliar o golpe, para ampliar a possibilidade de uma intervenção mais dura no nosso país. Nós não vamos deixar. Por isso, senhor presidente, aqueles que estão nos ouvindo, é dizer para a nossa militância que nós temos que ter serenidade, firmeza ao ir para a rua na defesa da democracia e do nosso governo, mas, ao mesmo tempo, não cair na provocação de setores de direita que querem encontrar uma culpa para criminalizar mais ainda aqueles que estão dirigindo bem o país. Obrigado, senador Paulo Rocha. Quero incorporar no meu discurso o seu pronunciamento. Dizer, senador Paulo Rocha, ainda para concluir essa fase, nós temos uma inflação menor do que 2002. Nós temos uma taxa de juros 10% mais baixa do que tínhamos em 2002. Nós temos uma reserva cambial 10 vezes maior do que tínhamos em 2002. Nós temos as condições econômicas muito melhores do que tínhamos em 2002. A conjuntura internacional nos leva a passar por esse momento de crise, que a gente, obviamente,
não fosse a fabricação dessa crise política por aqueles que não aceitaram a derrota e por setores do Judiciário e do Ministério Público, nós estaríamos já superando essa crise econômica. Mas, senhores e senhoras, diz o cientista François La Rochefoucauld, a hipocrisia é uma homenagem que o vício presta à virtude, dizia esse famoso escritor francês. Esta citação sobre a hipocrisia, que é a casca do cinismo, me veio logo à mente após assistir, pasmo, o discurso do senador Aécio Neves ontem à tarde. Trata-se, senhores e senhoras, de um somatório confuso de falácias, sofismas, inversões e invencionices, que faria corar o próprio barão de Massachusetts, célebre por suas narrativas inverossímeis. Mas a hipocrisia é mesmo a homenagem que o vício presta à virtude. O discurso inflamado do candidato derrotado e inconformado constitui-se na maior homenagem que os golpistas poderiam prestar ao Partido dos Trabalhadores e ao seu governo. Basta inverter tudo que se chega à verdade. É só transformar as ofensas raivosas que ele faz ao PT em injustos ataques, ao seu grupo golpista, que se chega à verdade sobre o Brasil de hoje. E basta apenas transferir seus autoelogios de neodenista tardio às forças realmente progressistas desse país para se ter o cenário acurado do quadro político atual. Onde se lê verdade, leia-se mentira. Onde se lê responsabilidade, leia-se irresponsabilidade. Onde se lê golpe, onde se lê democracia, leia-se golpe. Onde se lê serenidade, leia-se incitamento ao ódio. Onde se lê algoz, leia-se vítima. E onde se lê justiça, leia-se injustiça. Justiça seja feita à hipocrisia do candidato derrotado em 2010 e seu grupo de transparente e óbvia. É dolorosamente óbvia também a amnésia do candidato derrotado. E assim, como a hipocrisia é homenagem ao vício, como a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, a amnésia é o tributo que a memória presta aos erros e aos fracassos. Talvez seja por isso que o candidato se esmere tanto em se referir à crise atual, que é mundial, mas que se esqueça totalmente das várias crises ocasionadas pelos governos tucanos que quebraram o Brasil 3 vezes. O candidato derrotado relega ao doce ouvido o FMI, que vinha aqui dizer nas nossas barbas o que deveríamos fazer. O candidato derrotado pode ter se esquecido, mas o Brasil não se esqueceu dessas seguidas humilhações a que os governos tucanos submeteram o país. De forma muito conveniente, os derrotados de 2014 esquecem de dizer que foi Lula quem nos livrou dessas humilhações, pagando toda a dívida com aquele órgão e tornando o Brasil credor do FMI. Naquela época, as crises eram apenas periféricas e tinha denominação geográfica. Crise da Rússia, crise do México, crise da Argentina, crise da Ásia, etc. Mas, apesar de serem apenas periféricas, afundavam o Brasil por causa da nossa grande fragilidade à época. Em comparação, o Brasil dos governos do PT enfrenta, desde o final de 2008, a pior crise mundial desde a Grande Depressão em 1929.
Crise gravíssima e central que colocou de joelhos as maiores economias do mundo, Estados Unidos, Japão, a Europa. Agora, o seu segundo ciclo, a maior crise mundial em praticamente um século, afeta pesadamente até mesmo a China, atual dínamo da economia internacional e praticamente de todos os países emergentes. Os derrotados de 2014 mentem à população procurando isolar a crise brasileira da gravíssima crise e atribuindo tudo ao governo do PT. Porém, a julgar pelo desempenho sofrível naquelas pequenas crises periféricas, se fosse eles que estivessem à frente do Brasil, do país, o Brasil teria se transformado numa gigantesca Grécia em 2009. O candidato derrotado fala em inflação, mas se esquece de mencionar que no colapso do regime tucano a inflação chegou a 12,5%, tendo alcançado patamares de mais de 40% no acumulado em 12 meses por alguns períodos. Aliás, parece que a espécie tucana é muito esquecida mesmo. Por exemplo, quando eles governaram, se esqueceram de gerar emprego. Claro que eles poderiam ter gerado emprego, pois não são tão incompetentes assim, mas se esqueceram. Estavam, coitados, muito atarefados, cevando os rentistas com juros estratosféricos que chegaram até 46% ao ano. Desse modo, nos governos deles, a taxa de desemprego subiu de 8,4% para 12,3%, enquanto que nos governos do PT a taxa caiu já no final de 2014, com a crise mundial e tudo, para 4,8%, a menor da série histórica. No ano passado, mesmo com a crise política permanente provocada pelos golpistas que não aceitam a derrota, a taxa média de inflação ficou em 6,8%, bem menor que a deixada pelos que hoje nos acusam. Ao final dos governos dos hipócritas e dos esquecidos, o Brasil tinha apenas 28 milhões de trabalhadores com empregos formais, devidamente registrados. Fomos nós, do PT... O senhor me permite uma parte? Concedido a parte à senadora Regina. Eu queria parabenizá-lo pelo pronunciamento e fazer alguns complementos, assim, que eu falei agora há pouco, inclusive. Quer dizer, a impressão que dá é que este ato é para incitar domingo, e aí diz que é a gente que provoca. A gente fez todo um esforço para tirar a nossa militância da rua. Estou sabendo que em São Paulo, lá, o pessoal já está se reunindo na Praça da Sé. Então, eu acho que é um desserviço ao Brasil. Até porque não tem razão de ser essa pressa toda, né? Eu já disse agora aqui, né, quando tem pressa para algumas coisas. Está claro que o alvo dessa operação é o Lula. Esqueceu todo mundo, né? A Lava Jato tem seu primeiro réu, Eduardo Cunha, mas domingo ele vai estar afagueiro na rua, falando em favor da moral e dos bons costumes. Mas ele é o primeiro réu da Lava Jato, foi 10-0 a votação. Mas o que aconteceu com ele? Nada. No dia seguinte, produziram a condução do Lula exatamente para não repercutir que ele virou réu. Ele faz todas as manobras lá na Câmara para a Comissão de Ética não andar, e isso não é impedir, né, o andamento, não é tentar impedir o andamento do processo. Agora, dizer que o Lula tem que ser... Até porque disseram agora, eu ouvi aqui uma notícia, que o próprio procurador, na entrevista coletiva que deram agora, disse que ainda não tem prova que o apartamento é do Lula. Né? Então, é para o Lula não atrapalhar as investigações. Tenha paciência, né, de ouvir uma coisa dessa. A gente sabe de tanta coisa que aconteceu nessa operação, que tem acontecido durante todo esse processo, de outras pessoas citadas, mas na hora... A delação, a suposta delação do Delcídio, era delação. O senador aqui disse que ia botar no processo do TSE a delação de Delcídio Amaral. Na hora que citou o senador, aí ele mudou o discurso, que agora era suposta delação. A Globo deu a notícia, num pé de página, não botou nem a foto nem o nome do senador na manchete, porque a gente sabe por quem que ela vive, por quem que ela protege. Então, a gente
só tem que expressar indignação, mas nós vamos reagir. Obrigado, senadora Regina. Senador Donizete, Senador Garibaldi. Permite, antes que Vossa Excelência retome o discurso, eu também queria dizer da minha preocupação, da nossa preocupação. Sei que estou interpretando aqui o pensamento de senadores que veem nisso tudo realmente uma provocação, porque numa véspera de manifestação, essa decisão poderá ser confundida com uma decisão já da Justiça. Então, tudo isso é muito grave e não deixa de haver, da nossa parte, uma preocupação imensa, daí porque eu comungo com a apreensão de Vossa Excelência. Fica difícil até conter a própria militância. É muito grave. O senador Paulo Rocha estava conversando exatamente sobre isso. Obrigado, senador Garibaldi. Quero incorporar as falas da senadora Regina e do senador Garibaldi ao meu pronunciamento. Senador Zé Medeiros, nosso presidente, eu preciso de mais uns 10 minutinhos para terminar aqui. Subir para cerca de 50 milhões de trabalhadores empregados formalmente, já em 2014. Fomos nós, do PT, que geramos cerca de 22 milhões de empregos de boa qualidade para os brasileiros. Mesmo com a queda no ano passado, ainda temos um saldo positivo enorme. É que nós, do PT, não esquecemos do povo. Se esqueceram do povo também, se esqueceram também do salário dos trabalhadores. Na sua gestão, os golpistas, que hoje fizeram a participação dos salários no PIB cair de 35% para 31%, mas nós, o governo do PT, fizemos subir para 40% em 2013, hoje em 39%. Se esqueceram também de combater a pobreza e a desigualdade, assim, nos tempos dos derrotados de 2014, o coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social, ficou estacionado em torno de 0,6. Em contraste, nos governos do PT, esse índice baixou para menos de 5%, em apenas 10 anos. Nós, do PT, tiramos 30 milhões de pessoas da miséria e colocamos 42 milhões de pessoas na classe média, apesar da oposição deles aos programas sociais. E eles se esqueceram. Eles se esqueceram de um monte de outras coisas. Se esqueceram de criar escolas técnicas para os jovens no Brasil. Não fizeram uma só. Nós fizemos 422. Se esqueceram de abrir portas das universidades para os afrodescendentes e pobres. Nós não. Nós fizemos. Esqueceram de ampliar as vagas nas universidades públicas. Nós duplicamos. Esqueceram de construir casas para os brasileiros. Nós já quadruplicamos o financiamento habitacional com Minha Casa Minha Vida e já demos um teto para mais de 3 milhões de famílias necessitadas. Se esqueceram daqueles que não tinham médico, mas nós levamos mais médico. Apesar da oposição deles, cerca de 60 milhões de brasileiros hoje têm serviço de saúde. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eles são tão esquecidos que esqueceram até de acender a luz. Com efeito, foi no tempo deles que faltou energia no Brasil. Culparam o estresse hídrico, mas o governo da presidenta Dilma passou por o maior estresse hídrico desse tempo e não deixou faltar luz. É que eles se esqueceram de fazer investimento na infraestrutura do Brasil. Nós não. Mas o mais esquecido nessas histórias de ouvido seletivo foi o engavetador geral. Todo o processo que caía naquela gaveta era esquecido, talvez para sempre. Ficava devidamente encoberto pelo pó da prevaricação.
Assim, foram esquecidos os monumentais escândalos da compra da emenda da reeleição, das privatizações a preço de banana do patrimônio público e das pastas de todas as cores. O candidato derrotado fala em respeito às instituições, mas o fato concreto é que, no seu tempo, nas instituições de controle não inspirava o menor respeito. O procurador-geral engavetava, a CGU era motivo de chacota pública e a Polícia Federal fazia apenas 6 operações especiais por ano. Foram os governos do PT que deram autonomia e respeitabilidade a essa instituição. Fato concreto é que os golpistas hipócritas de hoje também se esqueceram de combater a corrupção. Quem combate a corrupção a sério pela primeira vez na história do Brasil é o PT. Quem respeita de verdade a instituição somos nós. O que nós condenamos é sempre condenaremos o uso partidarizado dessas instituições, como está acontecendo agora. O uso de 2 pesos e 2 medidas, que instiga a raiva e obsessivamente um lado só acoberta a corrupção e do outro, como fazia, aliás, no tempo do tucanato. De fato, os tucanos não são apenas uma espécie de esquecidos olvidáveis, como também uma casta de intocáveis. Não só de seus grandes escândalos do passado, nunca são investigados, como os seus escândalos recentes também não. Aliás, os delatores já fizeram, no mesmo caso, 3 denúncias graves sobre o candidato derrotado. O que aconteceu? Ora, aconteceu o que sempre acontece com os tucanos blindados foram engavetadas. Darei aqui exemplos concretos do que falo. Em depoimento, no dia 1º de julho de 2015, no termo de colaboração número 12, homologado pelo Supremo Tribunal Federal, Carlos Alexandre de Souza Rocha disse que fazia para o doleiro Alberto Youssef serviço de entrega de dinheiro para político. Ele afirmou na delação premiada que entregou 300 mil ao diretor da UTC, empresa investigada na Lava Jato, por participação em desvio de recursos da Petrobras. E esse diretor afirmou a Antônio Carlos, que teria afirmado a Rocha que o dinheiro seria destinado ao candidato derrotado nas eleições de 2014, Aécio Neves. Próximo passo da investigação seria o interlocutor do Ceará, o interlocutor do Ceará. A principal testemunha identificada como Antônio Carlos da Augusto Miranda, diretor superintendente da UTC no Rio, que foi dispensado do depoimento, que não foi ouvido, porque denunciava os tucanos. É impossível não questionar o porquê de não ouvirem quem poderia esclarecer sobre essa entrega de dinheiro e confirmar o teor da delação. O Ministério Público deve uma explicação à sociedade porque arquivou sem confirmar o que poderia ser indício de crime, porque o indiciado seria o senador candidato às eleições derrotado em 2014. Há um rosário de coisas a ser dito aqui, mas vou caminhar para a conclusão, senador. O mais recente é o caso da denúncia da jornalista Miriam, que denunciou que recebia um mensalim do FHC, com dinheiro repassado pela Brasif, a concessionária pública a partir do paraíso fiscal das Ilhas Caimã. Imagine se isso acontecesse com Lula, se nem tem prova, nem tem denúncia. Já estão pedindo a prisão dele, mas o Fernando Henrique está sendo blindado. Contra Lula, há um barco de lata, pedalinhos, apartamento não comprado, sítio de amigo. Contra a FHC, há apartamentos luxuosos, aeroporto no domínio particular, fazendas majestosas em nome de laranjas, com estradas pavimentadas por empreiteiras. Mas Lula é que é sequestrado e humilhado publicamente de forma arbitrária e inconstitucional, mesmo sem ter sido intimado, como determina a lei. Já contra eles não acontece nada. Os esquecidos que esqueceram do povo, agora são esquecidos pela lei. Vou terminar. Que revolta e causa indignação. A gente no Brasil que está de fato acima da lei. E não é o Lula
ou a presidente Dilma. São eles e sempre foram eles. A justiça parcial não é justiça. Combate partidarizado à corrupção não é combate à corrupção. É simples busca de pretexto jurídico para golpes políticos. Combate partidarizado à corrupção não é combate à corrupção. É licença para roubar mais, pois os ladrões que dispuseram a delatar o PT, mesmo sem prova, sabem que poderão sair praticamente impunes, pois os verdadeiros donos do poder sabem e continuarão impunes, com suas gordas contas bancárias em paraísos fiscais, com suas mansões nababescas em áreas de proteção ambiental. O PT apoia todas as investigações contra quem quer que seja, mas não admite desvios investigativos, partidarização das instituições e, sobretudo, atropelos aos direitos individuais de qualquer cidadão e ao Estado democrático de direito. Ninguém está acima da lei, mas ninguém pode ficar abaixo da lei. Isto é, ninguém pode faltar a proteção que a Constituição e a lei assegura aos direitos de todos nós. Fala-se de responsabilidade. Quero dar por lido aqui, para não criar mais problemas para os nossos oradores, mas, para concluir, senhor presidente, um dia me disseram, eu perguntei o que é inveja, e me disseram, Donizete, inveja é o sentimento da pessoa que é chamado de invejoso, que quer ser o que você é, para te destruir. O sentimento da oposição, que não teve mais competência para ganhar a eleição, não teve competência para governar, e não vai ter competência para dar o golpe. É o sentimento de inveja, de não poder ser como é o governo do Partido dos Trabalhadores, que tem a imagem do povo brasileiro, no coração do povo brasileiro, que quer destruir o PT, quer destruir o governo do Partido dos Trabalhadores. Isso é fruto da inveja, como testemunho daqueles que não aceitam a derrota, como não aceitaram em 45, tiraram Getúlio, em 54, levaram Getúlio ao suicídio, em 64, derrubaram o Jango Goulart, tentaram não dar posse para o Juscelino Kubitschek nos anos 50, tentaram derrubar o presidente Lula, agora quer derrubar a presidenta Dilma. Concedo com a complacência da mesa uma parte do senador Jorge Viana. Eu pediria até, não sei se o senador Zé Medeiros, que tem colaborado tanto, pode ajudar. Nós estamos vendo uma situação realmente de um tema muito grave, essa medida hoje que o Ministério Público adota em São Paulo. E eu sei que eu não quero me alongar nem tomar a posição dos colegas, para que a gente possa fazer uma parte, se eu puder ter um tempinho, pelo menos de uns 2, 3 minutos, eu agradeceria, porque eu sei que já está no final do discurso do colega e tem outros que querem fazer uso da tribuna. Senador Jorge Viana, com o maior prazer, só pedindo que não seja muito longo, porque o senador... Sem dúvida, eu sei que tem voos, tudo, hoje é um dia, mas, senador... Com a palavra, senador Jorge Viana. Eu só queria me associar também ao senador Donizete, aos colegas que apartearam, e falar que é muito estranho, mas é muito estranho mesmo, essa medida adotada pelo Ministério Público de São Paulo. Não quero fazer juízo, porque o Ministério Público é parte da vida democrática do Brasil, tem que ser respeitada na sua essência. Mas o que consta é que esse membro do Ministério Público, ele anunciou na Veja, revista Veja, tudo o que está acontecendo, o enredo dele, a narrativa do que faria. E o que eu lamento é que esses mesmos se calam diante do assalto que está tendo em São Paulo. Agora mesmo, 1 bilhão e 800 milhões, pelo menos suspeita de desvio de dinheiro dos trens de metrô de São Paulo. A merenda escolar. E aí pega um ex-presidente, presidente Lula, que não se negou a prestar esclarecimento, atinge a sua esposa, os filhos, netos. E eu lamento que essa medida, que atende a um enredo anunciado na revista Veja, agora
aconteça a 3 dias de uma anunciada manifestação popular convocada pelo PSDB, convocada pelas oposições. E se a gente tiver um cadáver, ou vários? E se nós tivermos sangue por conta do enfrentamento? Eu não estou prevendo isso porque eu quero paz no meu país. Quem estava prevendo isso era o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Marco Aurélio Mello, que é um dos poucos que teve a coragem de falar contra a arbitrariedade de condução coercitiva do presidente Lula, que ocorreu uma semana atrás. Uma semana depois, outro Ministério Público, não é mais o federal, agora é de São Paulo, lança uma medida dessa, perto de um fim de semana, à véspera de uma manifestação que os partidos de oposição estão querendo e vão realizar. É democrático isso, é direito de quem não gosta do governo, quem quer reclamar e protestar. Mas fica comprovado que nós temos uma ação orquestrada, uma verdadeira caçada ao presidente Lula e sua família. Só que isso atinge a milhões de brasileiros. Eu parabenizo Vossa Excelência, senador Donizete, agradeço o presidente Zé Medeiros pela oportunidade que estamos falando aqui. Agora, eu acho que esse não é o papel do Ministério Público. Ele pode apurar, pode dar substância numa denúncia e pode oferecer a denúncia. Mas essa ação, essa medida hoje do Ministério Público de São Paulo, eu ponho sob suspeição. Ela foi anunciada na revista Veja, ela foi cumprir um roteiro previamente estabelecido, e eu queria que aqueles que vieram aqui cabalar votos, mendigar votos, para serem indicados para o Conselho Nacional de Justiça, para o Conselho Nacional do Ministério Público, se pronunciassem, tivesse a coragem, ou de ser conivente com esse enredo anunciado ilegal e arbitrário, ou se levantar contra eles. Só isso que eu queria. Se tiver uma ação do Judiciário, se tiver uma manifestação do Ministério Público Federal, do ponto de vista do seu chefe maior, dos Ministérios Públicos do Estado, quem sabe essas ações que eu ponho na conta de ações isoladas, que não são do Ministério Público, possam ser controladas. Não é possível que um delegado da Polícia Federal vá para a rede social, esculhambar com o governo, com o PT, ameaçar e depois chefiar operações. Não é possível que um membro do Ministério Público de São Paulo vá para a revista Veja, esculhambar com Lula, com o PT, anunciar o que vai fazer, sem ter nem iniciado a investigação e sem ter nenhum elemento reunido. Isso é uma ação fora da lei, e quem age fora da lei tem que ser penalizado. Por isso que eu espero, sinceramente, que justiça seja feita. Vamos esperar a decisão da Justiça para corrigir a injustiça que foi praticada contra o presidente Lula em São Paulo hoje. Obrigado, presidente Zé Medeiros, e parabéns, senador Donizete, pelo pronunciamento. Bom, para concluir, obrigado, senador Jorge Viana, quero acrescentar a sua fala ao meu discurso. O senhor lembrou bem, nós temos um profundo respeito pelo Ministério Público, mas agora é preciso que o Ministério Público se dê o respeito, porque nós sabemos que essa não é e não deve ser e não pode ser uma atitude do Ministério Público instituição. Ela é a atitude de um irresponsável que quer aparecer para os faróis dos meios de comunicação. Se houver alguma agressão, se houver derramamento de sangue, que esse cidadão seja responsabilizado para pagar como criminoso pelo que ele está fazendo hoje. Essas são as minhas palavras de indignação, mas termino pedindo para o Partido dos Trabalhadores, para a militância. Dia de domingo, dia 13, é dia de descansarmos, nos prepararmos para ir para a mobilização que o PT e os movimentos sociais vai convocar. Não caiamos, companheiros e companheiras, na provocação desse responsável que está à frente do Ministério Público.